Boa noite a todos. Vamos ler para começar, antes da nossa prece, uma mensagem do livro Convites de Sheila, tá? Que se intitula Com Deus. Em todo o universo, graça à bondade divina que jamais abandona os seus filhos. Se o homem cultiva a ignorância, Deus reflete a sabedoria. Se o homem debate-se nas próprias sombras, Deus projeta a luz. Se o homem vitaliza o ódio, Deus oferece o amor. Se o homem estabelece conflitos, Deus convida à paz. Em todos os lances da vida, coloca-te sob o amparo divino, cultivando a prece e agindo no bem. É possível que, em meio à marcha evolutiva, enfrentes obstáculos e dificuldades. Com Deus, porém, alcançarás o pôr de luz, concretizando a tua vitória espiritual. Então, nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, para agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, mas unidos pelo coração, reunidos em Teu santo nome, Pai, e na presença de Jesus e dos amigos espirituais que nos acompanham. Agradecemos ao mentor da Fraternidade, o Espírito de Humberto de Campos, e pedimos que ele nos acompanhe durante todo o nosso estudo, para que nós possamos atingir os objetivos esperados nesta noite. Obrigado, Senhor. Fique conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, essa noite, então, nos foi pedido que fizéssemos um comentário a respeito da mensagem 95 do livro Pão Nosso, né? Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o título é Esta é a Mensagem. Vamos ler a mensagem toda e depois a gente para comentando, né? Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 11. Em todo o mundo, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da discórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações da natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e a mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal no amemos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui
acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre. Faze todo o bem. Começa estimando os que não te compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Essa mensagem foi psicografada no dia 22 de fevereiro de 1950. Bom, meus irmãos, então aqui nós dizemos assim, esta é a mensagem está aí, está dada. Talvez não precisássemos, né, de tantas explicações, mas a espiritualidade nos traz uma série de reforços, uma série de explicações para uma mensagem que é a mesma. E nós, assim mesmo, ainda temos dificuldades de compreender. Então, quem trouxe, né, aqui o porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Quem escreveu isso foi o apóstolo João, né? E quando ele tem uma história, né, que quando ele já estava bem idoso, que João morreu de morte natural muito velhinho, né? Quando ele estava já bem idoso, na casa do caminho, quando os discípulos de João, né, faziam as pregações, faziam as palestras, as conversações, no final, né, eles sempre abriam a palavra a João, porque todas as pessoas que iam lá iam em busca de João. E João começava fazia uso da palavra e simplesmente ele falava: amemos uns aos outros. Mais nada. E assim foi. E as pessoas voltavam no outro dia, tinha todo o estudo, tinha toda a conversação, tinha todo... Agora, mestre João, por favor, pode fazer uso da palavra, o senhor faça uso da palavra. E João levantava e falava: amemos uns aos outros. Apenas isso. Depois de algum tempo, um dos discípulos virou para ele e falou para ele assim: mas mestre, olha só, o senhor não acha que o senhor está sempre repetindo a mesma coisa? As pessoas estão aqui para ouvi-lo, né? E o senhor sempre fala a mesma coisa. E João, tranquilamente, olhou para o discípulo e falou: mas eles já estão amando uns aos outros? Muito bem. O que isso tem a ver conosco, né? O texto nos traz aqui, né, logo de começo, vamos voltar aqui para o texto, né? Em todo o mundo, sentimos uma enorme inquietação por novas mensagens do céu. Mas para que novas mensagens? Nós já conseguimos cumprir a mensagem? Nós já estamos amando uns aos outros? Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades. Mas eu acho que é tão claro, né? A mensagem é que amemos uns aos outros. Nós já estamos amando uns aos outros? Qual forma seria de falar isso de outra maneira? De outra maneira. Como nós falaríamos isso de outra forma? Não está claro a mensagem? Então, nós receber modernas expressões de velhas verdades. Ensaiam-se de criações... ensaiando-se criações mentais diferentes. Mas nós não conseguimos nem fazer a criação mental simples. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Notamos, porém, que a arte, em todos os setores da vida, né? Nós notamos essa busca de uma verdade, né? De uma mensagem que nos traga a verdade. Então, no setor da arte, né? A arte procura novas experimentações, né? Para
modernas expressões de velhas verdades, ela procura novas experimentações e povoa, né? E se povoa de imagens negativas. No livro, né, Memórias Póstumas, tem uma citação de Kardec definindo o que é arte. A arte é o belo produzindo o bem. Então, nessas novas expressões de arte que a gente busca, ou que a arte busca, muitas vezes eles trazem imagens que não são imagens belas e que não produzem bem. Nenhuma dessas imagens produz a necessidade da mensagem realmente, que é o amor, né, uns pelos outros. Aí nós vemos que a política inventa 1000 ideologias diferentes, 1000 nomes diferentes para denominar sessões, modelos de gestão, modelos de governo, organizações sociais, mas não consegue fazer com que a mensagem seja cumprida, que nos amemos uns aos outros. Porque nós buscamos a felicidade, e a felicidade está no bem. E o bem que provém do belo, né, que deve prover do belo, ele tem que ser um bem que produz o quê? A mensagem. Amemos uns aos outros. A ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Quer dizer, a ciência começa a puxar o lençol, né? Cada um puxando a brasa para a sua sardinha, cada um puxando o lençol para o seu lado, como se o lençol fosse uma coisa curta. O lençol que nós estamos falando é o lençol do amor de Deus sobre todos nós. Ele não é curto. A brasa da sardinha não é uma brasa da minha sardinha ou da sua. É a brasa do amor de Jesus Cristo, que ele veio trazer para a gente como um modelo do que é o amor do Pai por nós. E institui uma série de divergências, né? E institui uma série de teorias, e nós estamos vendo nesse momento atual a ciência brigando pela vacina A, pela vacina B, a política se envolvendo nisso, né? E fazendo um tumulto danado, cada um querendo a sua teoria e nenhum deles buscando um objetivo comum, que somos nós, a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar aqui, neste planeta. Por quê? Porque não estão focados na mensagem principal. Independente da vacina A, da vacina B, da vacina C, essas vacinas vão ser para quem? Para os homens, para nós, e somos nós, homens, que estamos construindo isso. E por amor a cada um de nós, para superar um bem que é global. Então, está faltando esse amor, né? Na busca desse bem que é global. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Nessas grandes facções religiosas, nós podemos colocar toda a gama de religiões, de cultos, que o objetivo deveria ser qual? Nos aproximarmos do amor de Deus. E nós só nos aproximaremos do amor de Deus por meio da mensagem que está aqui. Se nos amarmos uns aos outros. Se nós nos amarmos uns aos outros, nós estaremos todos juntos no amor de Deus. E aqui, nessas grandes facções religiosas, né, a gente coloca aqui uma das advertências, principalmente para nós espíritas, que temos esse contato mais direto, né, com o mundo espiritual, com a espiritualidade, através da mediunidade, do que a gente conhece, a gente tem que tomar muito cuidado,
Porque, de repente, as pessoas acham muito lindo. O médium fulano, nossa, o médium fulano psicografa, ele traz cada mensagem linda, maravilhosa, olha, ele usa umas palavras que só pode ser inspiração divina. Mas e o conteúdo da mensagem? O conteúdo da mensagem está fazendo com que nós nos amemos uns aos outros? Porque não precisa palavras bonitas para a gente fazer isso. É claro, é amor, o amor e o meu próximo. Eu amando o meu próximo, como a mim mesmo. Simples assim. Então não precisam palavras rebuscadas. Não precisam mensagens que tragam um conteúdo assim que deixe qualquer pessoa maravilhada pelo conteúdo e por quais palavras estão sendo empregadas. Então nós temos que ter muito essa atenção, porque nós espíritas, né, por termos essa facilidade, e muitas vezes nós temos aquela vontade, né, de digamos assim, de expressar a nossa mediunidade, então estamos produzindo mensagens escritas que nada acrescentam à mensagem simples, já lá dita lá no Evangelho de João, na primeira epístola de João, da necessidade de nos amarmos. E perdemos um tempo enorme e às vezes, muitas vezes, nos envaidecemos das pessoas chegarem para você, puxa, Rose, olha, mas que mensagem linda, você psicografa umas mensagens, ótimas mensagens, podem ser lindas, podem ser maravilhosas, podem ter um conteúdo fantástico, mas elas não superam a mensagem simples, descrita por João. Continuando aqui, meus irmãos, vamos ver o nosso horário aqui, porque eu não estou com controle, né? Então, convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Então, é o que ele está colocando aqui. Nós, né, com a maior das boas intenções, nos colocamos como médiuns e esperamos que os espíritos do mundo espiritual que se expressam pela gente, nós procuramos um padrão vibratório para atrairmos espíritos que tenham o mesmo compromisso que a gente está procurando ter, que é a edificação, a elevação, o amor, né? E unidos a esses espíritos, nós vamos trazer muitas palavras boas, muitas mensagens com conteúdo muito bom. É o caso do próprio Emmanuel aqui, explicando essa mensagem simples, né? Então ele está trazendo um conteúdo para a gente que ele não está explicando a mensagem é simples, ele só está explicando a forma como nós estamos buscando, sem necessidade. Nós temos que cumprir isso aqui. Então Emmanuel trouxe esse conteúdo de mensagem muito interessante, muito produtivo, muito profundo e muito oportuno. Mas a mensagem continua sendo que amemos uns aos outros, que nos amemos uns aos outros, né? Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e a mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal no amemos uns aos outros. Então, nessa nossa busca, né, por mensagens, nós acabamos esquecendo, né, de cumprirmos o mandamento simples. Nós podemos levar, né, isso aí, como ele abordou o campo da ciência, o campo da arte, o campo da política, né, e das próprias religiões, nós temos que colocar cada uma desses setores de atividade, de atuação do ser humano, né? Então, na seguinte ordem: para que existe a arte? Para produzir o bem. E quando nós estamos imbuídos de produzir o bem,
nós buscamos, né, pela arte, pelo belo, nos inspirar para produzir o bem, para que nós nos aproximemos desse ideal que o Cristo deixou para a gente, de nos amarmos uns aos outros. Então, o objetivo da arte é produzir o bem através do belo. O objetivo da política é produzir, né, a organização social, o bem-estar social, né, o bem-estar das comunidades, a união dos povos, né, em favor do bem, para que nós, bem assistidos, bem conduzidos, bem estimulados a produzir no bem, bem inspirados pela arte que depois, tá, nos fará ter inspirações para o bem. Então, essa política, esse segmento da sociedade que está imbuído de conduzir os destinos políticos, eles têm que ter esse objetivo. O objetivo da política é esse, porque o objetivo da arte é produzir o bem, o objetivo da política é produzir a segurança, o controle, a organização dos povos para o bem, o que muitas vezes a gente vê que não acontece. Vocês imaginem Jesus com aquela pleiade de espíritos, no momento em que ele estava manipulando todas as energias que dariam a consistência, o formato de toda a natureza do planeta humano. Vocês imaginaram como é que seria se ele começasse a ser questionado ou começassem a introduzir novas teorias naquele momento? O que poderia acontecer? Não, o espírito superior não tem teorias, ele tem certezas. Ele sabe qual é o objetivo dele. Ele tem segurança do qual é o objetivo dele. Por quê? Porque ele está ligado diretamente ao Pai, e o Pai trouxe a mensagem, e a mensagem era de criar um ambiente, de preparar um orbe que pudesse abrigar espíritos que promoveriam nesse orbe o seu processo evolutivo. Então, nós temos que ver nesse setor, por exemplo, que a gente às vezes se equivoca. E começando assim, não, mas olha, vamos fazer o seguinte, não vamos nos focar na Terra, não. Olha, tem outros planetas, tem outra. Nós não poderíamos pegar um pouco dessa energia e colocar aqui, ou então levar para minha casa, ou levar. Não existe isso em espíritos superiores, porque espíritos superiores estão em contato direto com o Pai. E eles sabem a mensagem simples e objetiva. Então, nas nossas, digamos assim, nas nossas buscas, né, em relação às religiões e nas nossas orientações, principalmente nós, dentro da Casa Espírita, nós temos que ver o seguinte: qual é o objetivo da Casa Espírita? Qual é o objetivo do Espiritismo? O Espiritismo é o Consolador prometido. Então, o Consolador, ele veio para o quê? Consolar. Ele não veio para dividir. Ele não veio para questionar as outras religiões. Ele não veio para acusar, julgar, separar. Ele veio para consolar. Para falar assim: meu irmão, você errou. Você sabe que você errou, você diz que você errou, não sou eu que estou dizendo. A sua consciência está dizendo para você que você errou. Então tá aqui, olha, recomece, porque a doutrina espírita nos diz que nós temos sempre uma oportunidade de recomeçar. Então esse é o objetivo dos cultos religiosos, das religiões, né? É consolar e dar esperança.
Então, uma religião ou uma coisa que fica querendo tentar provar que Deus existe, que o mundo espiritual existe. Não! Deus existe, o mundo espiritual existe, mas isso tudo não vai fazer com que eu cumpra a mensagem para que eu possa estar próximo de Deus e quando eu me tornar um espírito superior. Porque quando nós sairmos dessa fase, né, de planeta, de matéria, de corpo físico, de materialidade, nós seremos espíritos, espíritos imortais. Não teremos mais o mundo material para nos prender, para nos cercear, para nos segurar. Nós só teremos amor. Como nós conseguiríamos saída? Pelo amor, amando uns aos outros, utilizando todas as ferramentas que nós temos na arte, na política, na ciência, na religião, para promover o quê? Esse amor que sai de dentro de mim, essa semente divina, que eu faça brotar de dentro de mim, essa semente divina, que é o amor, e que é essa semente, aonde está Deus, aonde está? Na nossa consciência. Então, nós temos que ver que tudo que está fora está a nosso serviço para que nós possamos fazer brotar aquilo que está dentro, que é o amor de Deus, nas nossas consciências. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E a lei de Deus é o quê? De amor. Então, ele coloca aqui, né? Tudo isso é muito interessante, haverá muito benefício nas mensagens, mas todas as mensagens que vier não vão trazer nenhuma outra primordial, não vão trazer nenhuma maior e única e suficiente para nós sermos felizes, que é nos amarmos uns aos outros. Então, o mundo está aí para isso. E aí ele coloca aqui no finalzinho, né, esta recomendação primordial. Esta é a recomendação primordial. Amemos, que nos amemos uns aos outros. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária, né, no nosso dia a dia, os índices de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. E como é que nós vamos fazer isso? Aí ele bota aqui na linhazinha de baixo. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Em ti mesmo. Vamos começar a produzir amor em nós mesmos, que nos amemos uns aos outros. Que amemos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, você vai ter que começar esse processo de dentro para fora. Você vai ter que tirar esse amor de dentro. Então, se esse amor de dentro que você vai tirar, ele vai tirar, a primeira pessoa que vai sentir esse amor tem que ser você. E aí, para exercitar de fora, ele coloca aqui. Ama sempre. Faze todo o bem. Então, a gente tem que amar sempre. Temos que fazer todo o bem, toda a caridade, porque a doutrina já nos diz, fora da caridade não há salvação. E começa estimando os que não te compreendem. Começa estimando os que ainda não te compreendem. Aqueles que são os mais difíceis. Aqueles que são os que você tem menos afinidade. Convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Amar quem ama a gente, que a gente está predisposto, que a gente já fez o dever de casa e já está nos amando, e nós agora estamos tirando de dentro de nós esse amor para amar ele que já me ama. Eu tenho que aprender a amar e começar pelos mais difíceis. Então, meus irmãos, esse amor, essa mensagem
que a gente tem que deixar aqui hoje, e que João repetia todas as noites, quando abria uma palavra para ele, e que ele trazia, que amemos uns aos outros. E depois de tanto repetir, o discípulo falou assim, você não pode falar, você não tem mais nada para falar? Né? Não tem, porque as pessoas esperam que você diga alguma coisa, afinal de contas, você foi o discípulo de Jesus, você esteve junto com ele, o mestre te escolheu. E ele, calmamente, mas eles já estão amando uns aos outros? Mas nós já estamos amando uns aos outros, meus irmãos? Essa é a pergunta que fica. Para que a gente reflita, para que a gente pense, para que a gente leve para a nossa reflexão hoje, antes de fecharmos os nossos olhos para o repouso do dia. Então, nesse momento, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade, e eu agradeço imensamente pela paciência de vocês, porque essa lição realmente veio muito para mim, que tenho buscado muitas respostas ultimamente e que tenho me esquecido de algumas coisas simples. Então, para mim, serviu bastante. Espero que as reflexões que eu tenha feito estimule-os a fazerem as próprias reflexões. Essas são as minhas, e que sejam motivadoras para as reflexões de vocês, né? E que possamos nos encontrar em outras oportunidades, sempre com a ideia que amemos uns aos outros, que nos amemos uns aos outros. Então vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade do estudo e do trabalho. Que possamos levar em nossos corações toda essa inspiração que a espiritualidade nos trouxe essa noite, e que possamos, Senhor, fazer dentro de nós toda essa revolução do amor. Que nós busquemos dentro de nós o amor que queremos do outro. Que busquemos dentro de nós o amor que o outro precisa de mim. Que todos os espíritos aqui presentes, Senhor, encarnados e desencarnados, possam ser acolhidos e atendidos nessa noite. Que todos os enfermos do corpo e do espírito aqui presentes possam ser socorridos por esses irmãos tão dedicados e amorosos que compõem a falange dos espíritos do Fraternidade. Que as nossas bênçãos, que as bênçãos que recebemos, possam recair por todos aqueles irmãos que estão passando nesse momento por provas, por necessidades, por aflições, por situações humilhantes e degradantes, Senhor. Que eles saibam suportar com paciência e com resignação, e que as equipes espirituais que os socorrem possam estar sempre ao lado deles. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de trabalho que Tu me destes. Agradeço de todo o meu coração. E pedimos, Senhor, que a essa paz que nos envolve neste momento possa chegar a todos os lares, em todos os pontos e em todos os corações do nosso planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E não esqueçamos,
A mensagem é que nos amemos uns aos outros. Boa noite a todos, um grande abraço no coração de cada um de vocês. Obrigada.